Hoje nós vamos aprender algo na Bíblia de um jeito que talvez nunca tenha sido explicado. Sabe, existe um detalhe na história de Jonas, um detalhe que está bem ali, à vista de todos, mas que por séculos confundiu muita gente. E quando a gente descobre esse segredo, toda a história ganha um sentido novo, muito mais profundo e poderoso. Pensemos um pouco. Como isso seria possível? Nínive ficava no meio de um deserto, a quase 1000 quilômetros do mar. Como um peixe levaria Jonas até lá? Será que a Bíblia se contradiz? Ou será que tem algo ali que a gente não está percebendo? Pois bem, nesta análise nós vamos desvendar esse mistério, usando a própria palavra, mapas e até arqueologia. E a revelação que teremos vai mudar para sempre o jeito que essa história é lida. Nós do canal Assim Aprendo ensinamos a Bíblia como nenhum outro canal. Se o desejo é realmente aprender as profundezas da palavra de Deus, saiba que este é o lugar certo. E para eu saber que estamos juntos, conectados e prontos para receber o que Deus tem para nós hoje, quem estiver preparado para este estudo, digite amém aqui nos comentários. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender o mistério, precisamos começar pelo princípio, pela ordem direta que Deus deu a Jonas. Exatamente aqui que toda a jornada, tanto a de desobediência quanto a de redenção, tem o seu início. A ordem foi essa, clara e direta. E para Jonas, absolutamente aterrorizante. Deus estava pedindo algo que aos olhos humanos parecia não só impossível, mas um verdadeiro suicídio. Mas por quê? O que tinha em Nínive que causava tanto pavor assim? Agora, olhem só que interessante este contexto. Nínive não era uma cidade qualquer, era a capital do Império Assírio, simplesmente o império mais cruel e sanguinário daquela época. Ficava onde hoje é o norte do Iraque, uma cidade cercada por deserto, a mais de 800 quilômetros de Israel. Era uma viagem de semanas, talvez meses, a pé, debaixo de um sol escaldante, só para pregar para os piores inimigos do seu povo. Assim, dá para entender por que Jonas decidiu fugir, não é? E a reação de Jonas não foi uma simples fuga, não. Foi uma tentativa extrema de desaparecer, de ir para o lado oposto do mundo conhecido, o mais longe que ele pudesse da presença de Deus. Vamos ver como essa geografia da desobediência se desenha no mapa. E este mapa ilustra de forma brilhante a escala da rebelião de Jonas. Deus disse, vá para o leste, 800 quilômetros. Jonas respondeu indo para o oeste, planejando uma viagem de mais de 3.000 quilômetros para Tarsis, que ficava na atual Espanha. Ele não estava apenas desobedecendo, ele estava correndo na direção oposta para o que ele considerava ser o fim do mundo. Para executar esse plano, o Jonas desceu até o porto de Jope, na costa do Mediterrâneo, pagou sua passagem e embarcou. Ele pensou que o mar o afastaria de Deus. Mal sabia ele que o próprio mar se tornaria um instrumento da transformação da sua vida. Não é fascinante como Deus usa até as nossas decisões erradas para cumprir os seus propósitos? Agora a gente chega ao clímax da história, onde um detalhe crucial é finalmente revelado. Depois da tempestade, depois de ser lançado ao mar e engolido pelo grande peixe, acontece um momento que resolve todo o nosso mistério geográfico. Então, o ponto crucial é este. Prestem muita, mas muita atenção ao que o texto diz. O Senhor ordenou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra seca. Percebam um detalhe. O texto não diz em Nínive, diz em terra seca. Essa pequena frase, essa é a chave que desvenda tudo. Isso significa que o peixe não fez um percurso milagroso por debaixo da terra. Não, ele simplesmente nadou de volta pelo Mediterrâneo e depositou Jonas na costa, possivelmente perto do mesmo porto de Jope de onde ele tinha partido. Deus basicamente disse a ele, tudo bem, Jonas, vamos começar de novo? Isso faz sentido? Será que muitos que nos assistem já tinham notado esse detalhe antes? Pensemos nisto. A obediência tardia sempre custa mais caro. Jonas agora tinha que fazer a mesmíssima viagem de 800 quilômetros pelo deserto, só que em condições muito piores. Exausto, sozinho, com as roupas em farrapos e o corpo enfraquecido. A jornada que ele tentou evitar se tornou inevitável e muito mais difícil. E então, este conteúdo está sendo esclarecedor? Está agregando valor ao conhecimento? Então, antes da gente continuar, escreva um amém nos comentários para nos sinalizar que está sendo útil. Saiba que o seu amém tem o poder de estremecer o inferno.
E aproveitando, a gente sempre gosta de saber de onde a palavra de Deus está alcançando as pessoas. De qual cidade, estado ou país o nosso público nos assiste. Comentem aqui embaixo. É uma alegria ter essa comunhão com irmãos de tantos lugares. Agora, para aqueles que talvez pensem que esta é só uma história simbólica, vamos avançar e ver como a ciência confirma a palavra de Deus. A arqueologia moderna tem descobertas fascinantes que validam cada detalhe geográfico desta narrativa. Olha só, a arqueologia não apenas encontrou as ruínas da antiga Nínive exatamente onde a Bíblia diz que ela estava, como também confirmou que era uma metrópole gigantesca para a época. Da mesma forma, as escavações confirmam que Jope era um porto-chave no Mediterrâneo, de onde partiam navios para todo mundo conhecido. Cada pedra desenterrada só confirmam que a Bíblia não é um livro de contos, mas um registro histórico preciso. Depois de toda essa análise histórica, de toda essa geografia, a gente chega ao momento mais poderoso de todo esse estudo. Porque a história de Jonas não é apenas sobre um profeta e um peixe. No fundo, ela é sobre nós. É hora de fazermos a pergunta que pode mudar vidas. A geografia de Jonas nos ensina uma verdade espiritual poderosa. Todos nós temos uma Nínive, um chamado de Deus que talvez nos assuste. E todos nós temos uma Tarsis, uma rota de fuga que parece mais fácil. Jonas tentou colocar 3.000 quilômetros entre ele e a vontade de Deus, mas no final teve que caminhar os 800 quilômetros de volta. A diferença é se a gente percorre o caminho com a força da obediência imediata ou com o cansaço da resistência. Então, a pergunta direta para nossa reflexão é: será que estamos fugindo do que Deus nos chamou para fazer? Qual é a nossa Tarsis? Pode ser um relacionamento que precisa de conserto, um perdão que precisa ser liberado, um ministério que precisa ser assumido. Onde é que temos tentado nos esconder da vontade de Deus? Lembremos sempre disto. O Deus que preparou um peixe para salvar Jonas é o mesmo Deus que prepara todas as circunstâncias da nossa vida para nos levar exatamente onde precisamos estar. O plano dele não é punir, mas abençoar. Não é limitar, mas expandir o nosso propósito e nos dar a verdadeira liberdade que só se encontra no centro da sua vontade. Se esta mensagem tocou fundo ao coração, se alguém aí reconhece que talvez tenha navegado em direção à própria Tarsis, deixe um comentário dizendo "Minha Nínive", para eu saber que a mensagem foi entendida. E se acredita que mais alguém precisa ouvir esta verdade, compartilhe esta análise. E fica este pensamento final. A Nínive de cada um, o propósito divino, está esperando. A grande questão é: a chegada lá será pelo caminho fácil da obediência ou pelo caminho difícil da desobediência? A escolha é sempre nossa. Que Deus abençoe o nosso caminho em direção ao nosso propósito. Assista ao próximo estudo do nosso canal, o link já está aqui na tela.